Salve, salve, moçadinha! Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vozes do verbo. Vozes do verbo, que é a mesma coisa que vozes verbal. Tá certo? Vozes verbal. Ok? Então, vamos aqui. Quando se trata do conteúdo de vozes do verbo, vozes verbais, nós falamos sobre 3 tipos de voz, né? Nós estamos falando sobre voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que vem a ser passo a passo? Pois bem, quando é que eu tenho voz ativa? A voz ativa ela aparece quando o sujeito é ele quem pratica a ação verbal. E quando nós temos o sujeito praticando a ação verbal, esse sujeito é denominado de sujeito agente. Quando é que eu tenho voz passiva? A voz passiva ela aparece quando o sujeito ele recebe ou sofre a ação verbal. Quando isso acontece, o sujeito é denominado de sujeito paciente. E quando é que eu tenho voz reflexiva? Quando o sujeito, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele pratica e recebe a ação verbal. Aí o sujeito ele vai ser agente e paciente. A voz ativa, o sujeito é quem vai praticar a ação verbal. E nela, nós teremos apenas a presença de um verbo. Apenas de um verbo. Por exemplo, aqui, o leitor escreveu a carta, né? Quem foi que escreveu a carta? Quem praticou a ação de escrever a carta? O leitor. Então, o leitor é o sujeito agente. É ele que praticou a ação de escrever a carta. Então, nós vamos ter que tipo de voz? Voz ativa. Já na voz passiva, o sujeito ele não vai praticar. Ele vai receber ou sofrer a ação verbal. E aí, nós vamos ter a presença de 2 verbos, sendo que um auxiliar e o outro é o principal. Aqui no caso, a carta foi escrita pelo leitor, né? Quem foi que recebeu ou sofreu a ação do verbo? O leitor, né? Nós temos a presença aqui de foi e de escrita. São 2 verbos juntos, é uma locução verbal. E o sujeito aqui vai ser o quê? O sujeito vai ser paciente, né? E a voz reflexiva? A voz reflexiva, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o sujeito vai praticar e vai receber a ação. Ok? João olhou-se no espelho. João olhou-se no espelho. Quem praticou a ação de se olhar no espelho? João. Quem recebeu essa olhada no espelho? O João também. Por isso, a voz é reflexiva. Nós temos aqui uma reciprocidade. O João tanto praticou a ação de se olhar, como recebeu a ação de ser olhado. João machucou-se na mão. Quem praticou a ação de se machucar? João. Quem recebeu o machucado? João. Então, a voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Ou seja, ele pratica a ação e recebe a ação. E aqui, pessoal, na voz reflexiva, o se, o pronome se, ele vem para trazer a reciprocidade, para dizer que a pessoa praticou e recebeu ao mesmo tempo a ação do verbo, ok? Então, a voz ativa, o sujeito é quem pratica. Quando isso acontece, ele é denominado de sujeito agente. E sempre haverá na frase apenas a presença de um verbo, certo? O leitor escreveu a carta. Já na voz passiva, o sujeito ele vai receber ou sofrer ação verbal. Nós vamos ter a presença de 2 verbos juntos, onde um é denominado de auxiliar e o outro é o principal. E depois nós temos o agente da passiva, que é quem sofre a ação, né? A carta foi escrita pelo leitor. Quem foi que sofreu aqui a ação? Foi o leitor. Quem foi que recebeu a ação, no caso, né? Da carta escrita? Foi o leitor, né? E a voz reflexiva pratica e recebe ao mesmo tempo o sujeito, né? Como eu demonstrei aqui para você. E sempre que aparecer o se,
dando ideia de reciprocidade, ok? Praticando e recebendo a ação do verbo. Aí nós vamos ter o quê? Voz reflexiva, ok? Pessoal, quando a gente trabalha a voz do verbo, a gente explica para o aluno também que quando na frase nós temos a presença da voz ativa, a mesma poderá ser transformada em voz passiva. Quando na frase nós temos a presença da voz passiva, a mesma poderá ser transformada em voz ativa. Só que quando a frase ela está na voz reflexiva, ela sempre permanecerá na voz reflexiva, ou seja, quando a frase ela está perpetuando a voz reflexiva, não há transformação, não há modificação. A modificação só pode acontecer da voz ativa para passiva ou da passiva para ativa. Jamais a voz reflexiva, ela sofrerá uma transitação, ou seja, uma mudança, ok? Aqui eu coloquei para vocês mais alguns exemplos, ó. O copo foi quebrado por ele. O copo foi quebrado por ele. Aqui, quem foi que sofreu ou praticou a ação? Ele, no caso aqui ele, né? Sofreu a ação, né? E nós temos aqui a presença de dois verbos, um principal e o auxiliar, né? O foi é o auxiliar e o quebrado aqui é o principal. Só pela presença desses dois verbos, juntamente, conjuntos, que é uma locução verbal, mais o agente da passiva, que é a preposição, e quem recebe a ação, percebe-se que aqui nós temos a presença de uma voz passiva, ok? Ele quebrou o copo. Ele quebrou o copo. Nós temos apenas a presença de um verbo, que é o quebrou. Quem foi que praticou a ação de quebrar o copo? Ele. O sujeito aqui é o quê? O sujeito aqui é o sujeito agente. Então, nós temos aqui que tipo de voz? Voz ativa, ok? Então, percebe-se que da voz ativa eu posso transformar para passiva e da passiva eu posso transformar para ativa. Só que transformando a voz ativa para passiva, você tem que prestar muita atenção no tempo verbal do único verbo aqui na voz ativa. Quebrou. Quebrou está no passado, no pretérito perfeito. Quando você transforma, o auxiliar vai para o mesmo tempo verbal de quando ele estava na voz ativa. Outra dica, quando você faz a transformação da voz ativa para passiva, além de você prestar atenção no tempo do verbo, você observa também quem começa termina, quem termina começa. Ou seja, aqui, ele quebrou o copo, foi transformado, o copo foi quebrado por ele. Aqui quem praticou a ação foi ele, né? Na voz ativa. Na transformação para passiva, ele é quem vai receber a ação, ele vai lá para o final, ó. Aqui começa, aqui termina. É isso? Aqui começa, aqui ele termina. Ok? Mais um exemplo. João comprará uma moto. Né? Quem é o verbo? Comprará. Qual é o tempo do comprará? Futuro. Nós temos aqui a presença só de um verbo. João comprará uma moto. Quem é que praticou a ação de comprar ou que vai comprar a moto? João. Então, o sujeito é agente. A voz aqui é o quê? Ativa. Transformando João comprará uma moto para a voz passiva, ficará o quê? Uma moto será comprada por João, né? Deixa de ter um verbo e passa a ter dois, ó. Será comprada. Verbo auxiliar mais o principal aqui na presença do particípio, mais o agente da passiva, ok? No início, vocês podem ter uma certa dificuldade na transformação, porque exige muito na transformação você saber do tempo verbal, né? Para adequá-lo na hora da transformação. Quando está na voz ativa, transformar para passiva. E o verbo auxiliar deverá estar, como eu demonstrei aqui nessas duas frases para vocês, o verbo auxiliar deverá estar no mesmo tempo, né, do verbo principal, do único verbo aqui na voz ativa. Quebrou,
se transformou em foi quebrado, né? Quebrou é passado, aí ó, foi quebrado, passado. Aqui no caso, João comprará uma moto, comprará, se transformou em quê? Uma moto será comprada por João, né? Aqui, o leitor escreveu a carta na voz ativa, transformando-a para a voz passiva. A carta foi escrita pelo leitor. Escreveu está no pretérito perfeito. Na transformação, ó, o verbo auxiliar foi para o pretérito perfeito também. Ó. O leitor escreveu a carta foi escrita pelo leitor. Quem começa na voz ativa, quando passa para a passiva, ó, vai lá para o final. Quem termina aqui na voz passiva, na transformação, começa aqui na voz ativa. Ó, o X, ó, para cá, daqui para cá. O leitor escreveu a carta na voz ativa, na transformação. A carta foi escrita pelo leitor. A carta foi escrita pelo leitor, está na voz passiva, transformando na ativa. O leitor escreveu a carta. Ok, pessoal? Em se tratando de voz passiva, minha gente, a voz passiva ela tem dois tipos. A voz passiva ela pode ser voz passiva analítica, que é o que a gente viu, ou voz passiva sintética. É difícil? Não, é bem fácil de diferenciar. A voz passiva analítica, ela apresenta um verbo auxiliar, que sempre é o verbo ser, o verbo principal no particípio, mais o agente da passiva. Ou seja, uma casa será comprada por João. Nós temos aqui o quê? Verbo auxiliar mais o verbo principal. Ok? E o agente da passiva aqui, por João. Uma moto foi vendida pela Maria Rita. Verbo auxiliar mais o verbo principal e pela Maria Rita é o agente da passiva. Né? Fazendo aqui a transformação dessa voz passiva analítica para a voz ativa, como é que fica? Uma casa será comprada por João. Será é futuro. Então, como é que fica a transformação? João comprará uma casa. Ó. Comprará é futuro. Será comprada também é futuro. Uma moto foi vendida pela Maria Rita. Foi vendida é passado, pretérito perfeito. Na transformação, Maria Rita vendeu uma moto. Então, na voz passiva analítica, nós temos a presença do verbo auxiliar, que geralmente é o verbo ser, mas o verbo principal no particípio, o agente da passiva. Verbo auxiliar, o principal no particípio, mais o agente da passiva. Né? Já na transformação, nós vamos ter apenas um verbo. Será comprada, João comprará uma casa. Uma moto foi vendida pela Maria Rita vendeu uma moto, ok? Aqui só tem um verbo ó, na voz ativa, ó. Só tem um verbo na voz ativa. Na passiva são dois verbos juntos, que é a mesma coisa que uma locução verbal. Isso, voz passiva analítica. Já a voz passiva sintética, nós vamos ter a presença de um verbo transitivo, mas o pronome se. Ou seja, vendem-se uma casa, conserta-se bicicleta e fazem-se unhas. Quem vende, minha gente? Vende algo ou vende alguma coisa? No caso aqui, o que é que está sendo vendido? Uma casa. Então, é verbo transitivo com o se e o complemento. Conserta-se bicicleta. Quem conserta, conserta alguma coisa. No caso, o que é que está sendo consertado? A bicicleta. Está aqui o complemento. Fazem-se unhas. Quem faz, faz alguma coisa. No caso aqui, o que é que foi feito? Unhas. Verbo transitivo mais o se e o seu complemento. Quando eu tenho essa voz passiva sintética, que é o verbo transitivo mais o pronome se, eu também posso fazer a transformação para a voz ativa, certo? Então, vendem-se uma casa, transforma-se em quê? Uma casa é vendida, porque o vendem aqui está no presente. Conserta-se bicicleta na transformação, bicicleta é consertada, porque conserta também está no presente. Fazem-se unhas, se transforma-se em unhas são feitas, né? Porque fazem, aqui também está no presente. Então, a voz passiva analítica, nós temos dois verbos, um auxiliar e o principal, mais o agente da passiva. E a voz passiva sintética é verbo transitivo mais o pronome se. Ok, pessoal?
beleza? Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade na hora de fazer a transformação, não vai haver nenhuma dificuldade, eu tenho certeza, porque nós vamos fazer muitas práticas de atividades, nós vamos praticar bastante, para poder depois ir para um próximo conteúdo, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vozes do verbo, voz ativa, sujeito, agente, praticação. Voz passiva, sujeito, paciente, recebe e sofre ação. Voz reflexiva, ao mesmo tempo, sujeito e agente paciente, ou seja, pratica e recebe a ação do verbo, né? E a voz passiva, ela pode ser voz passiva analítica, e temos dois verbos, né? Auxiliar e principal, não participa mais agente da passiva. E a voz passiva sintética, que é o verbo transitivo, mais o pronome se, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até mais, beleza? Tchau, tchau.